Os irmãos devem se recordar que no domingo passado eu comecei a exposição desse texto e eu disse aos irmãos que é muito comum encontrarmos nos quadros que retratam a última ceia, um jantar extremamente alegre e parece que o pessoal ali está se divertindo muito. Mas não é o que o texto ensina. A Bíblia ensina que a última ceia foi marcada por muita tensão. Havia uma tensão nos discípulos quando o Senhor Jesus anunciou que um deles o trairia. E o próprio Senhor também estava, de certo modo, preparando-se para a sua crucificação. O Senhor também estava, de um certo modo, tenso nesse aspecto, como será melhor demonstrado no jardim do Getsêmani. Então, aquele jantar foi um jantar extremamente difícil, no sentido de que as pessoas que ali estavam tomadas por uma grande tensão. Mas o motivo de relatar a última ceia não foi por causa da tensão que havia entre o Senhor e os discípulos, que eles estavam experimentando ali. O motivo da última ceia ser registrada na palavra é exatamente por causa da sua significância, o propósito para o qual ela foi estabelecida. Nessa última ceia, o Senhor ensinou aos seus discípulos o motivo real da sua vinda a este mundo. Ele não veio apenas para estar entre os homens, para curar pessoas, para multiplicar pães e peixes. Ele veio para salvar. E então ele disse, exatamente quando tomou o pão e o partiu, ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Quando também tomou o cálice e deu aos discípulos para que bebessem, e logo depois foi que disse: este é o meu sangue derramado em favor de muitos. O Senhor estava ensinando o real propósito da sua encarnação, a nossa redenção, nossa salvação, o nosso resgate, o resgate dos escolhidos, que se encontravam no domínio das trevas, do pecado e de Satanás. Então, a ceia tem esse propósito, mas ela também tem um outro propósito. Ela agora vai ensinar os crentes que eles não mais cultuarão a Deus como os seus irmãos cultuavam no passado, referindo-se ao Antigo Testamento. O Senhor agora começa a ensinar aos seus discípulos que algumas coisas que eram feitas no Antigo Testamento, ordenadas pelo Senhor para o exercício do culto e da fé, elas deixarão de ser feitas. E outras coisas passarão a ser feitas em lugar daquelas, como de fato devem ser para o culto e a celebração do sacramento do Senhor. Então, algumas coisas descontinuam, outras continuam e novas também são estabelecidas. E isso é o que marca a nova aliança, é a nova forma de Deus se relacionar com o seu povo agora, depois da vinda do seu Filho e depois da sua oferta na cruz do Calvário. Bom, eu expliquei aos irmãos que quando o Senhor Jesus tomou o pão e deu aos seus discípulos, isso não era algo inovador da parte de Cristo. Ele estava fazendo aquilo que ele mesmo havia instruído o seu povo no livro do Êxodo, no capítulo 12, quando o Senhor estabeleceu a ceia, ele disse para que os homens, as mulheres, as crianças, os crentes naquela época, sacrificassem o cordeiro, o assassem na brasa e comessem do seu corpo. O pão, então, agora substitui o sacrifício do cordeiro, já que ele, Jesus, é o cordeiro perfeito. E então, do mesmo jeito que a igreja no Antigo Testamento, ao comer do seu cordeiro, do corpo do cordeiro, ela era lembrada de que sua salvação fora realizada pelo sacrifício, nós também,
Quando tomamos o pão na ceia, somos lembrados de que nossa salvação decorre da morte remidora do Senhor Jesus Cristo. O preço para que cada um de nós pudesse hoje cantar louvores ao Senhor, o preço era a morte do Filho de Deus. O preço para que eu e você pudéssemos hoje gozar da esperança da vida eterna, o preço era a morte do Filho de Deus. Então, o pão nos lembra que hoje temos vida porque Cristo morreu em nosso favor. Ao mesmo tempo, assim como no Antigo Testamento, quando os crentes comiam a carne do cordeiro com pães asmos e ervas amargas, e aquilo nutria o seu corpo, e ao mesmo tempo nutria cada um deles espiritualmente, porque eles aguardavam o Cordeiro perfeito vir e ser morto em lugar deles. Assim também nós somos também nutridos espiritualmente, mas não mais na expectativa da vinda do Cordeiro para morrer, mas somos agora nutridos espiritualmente na certeza de que o Cordeiro já veio e já deu a sua vida em nosso favor. No Antigo Testamento, a fé deles direcionava-se para o futuro. No Novo Testamento, a fé direciona-se para o passado, naquilo que Cristo já fez. Por que nós temos certeza de que nosso pecado foi perdoado, sendo ele talvez o mais hediondo entre os homens? Não é porque algo novo será feito, mas é porque algo já foi feito para nos lavar, para nos remir, para nos justificar, para nos santificar. A nossa esperança não se fundamenta no futuro, a nossa esperança se fundamenta no passado, naquilo que Cristo fez. Quando um crente no Novo Testamento olha para o futuro, ele não olha para aquilo que vai acontecer, que vai ser feito para a sua salvação. Quando nós olhamos para o futuro, nós olhamos para a nossa salvação concluída no sentido de ambiente. Nós olhamos para a glória. No Antigo Testamento, os crentes olhavam para o futuro e aguardavam com ansiedade o momento em que o Redentor viria. No Novo Testamento, não. Os crentes agora aguardam o Redentor não mais para salvá-los, mas agora, como a Bíblia descreve, os crentes no Novo Testamento, como noiva, aguardam o noivo para o casamento, para as bodas, para a festa. Eles aguardam o Cordeiro para a glória. Então, o pão, ele nutre-nos espiritualmente em todas essas verdades. E nós vimos isso, não é? Fiz algumas aplicações, eu não vou retornar a elas, apenas a título de recapitulação, o que disse até o momento. Eu quero trabalhar então com os irmãos, continuando aquilo que começamos domingo passado, e eu vou trabalhar agora o segundo elemento do sacramento, que é o vinho, o cálice, não é? O cálice da nova aliança. O texto nos diz que após ter dado o pão aos discípulos e ter instruídos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, Marcos não coloca que é dado por vós, mas Mateus e Lucas sim, e o apóstolo Paulo em Romanos 11 também instrui-nos dessa forma. O Senhor então em seguida toma um cálice, um único cálice. Não há pecado em fazer como fazemos com cálices separados. Mas o Senhor tomou um cálice e levou aos céus, dando graças, deu aos discípulos para que tomassem, e em seguida, então, o Senhor disse, este cálice, não é o cálice da nova aliança, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. O cálice, então, é o símbolo, né? O símbolo do sangue vertido na cruz.
O cálice, então, tem o propósito de representar, de apresentar o sangue do Cordeiro que escorria por aquela cruz. O cálice, então, inaugura essa nova dispensação da aliança, este novo modo de Deus se relacionar com o seu povo. E por isso que o Senhor disse: este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. Quando o Senhor afirmou: este é o cálice da nova aliança, este é o meu sangue derramado em favor de muitos, o Senhor está ensinando aos seus discípulos e a nós que chegou o fim, chegou o momento final, chegou o encerramento dos sacrifícios do Antigo Testamento. O Senhor está dizendo agora que os sacrifícios do Antigo Testamento concluíram-se, né? Chegaram ao seu ápice, né? No sentido de que eles, de fato, apontavam para aquele momento. Então, agora acabou, encerrou definitivamente os sacrifícios do Antigo Testamento. Ao tomar o cálice e dizer que é o seu sangue, encerrando assim os sacrifícios do Antigo Testamento, o Senhor está lembrando que algo melhor, maior e perfeito está sendo realizado. Por isso que está impondo fim aos sacrifícios do Antigo Testamento. Agora, o verdadeiro sacrifício é feito, e de uma única vez e para sempre. Não há mais necessidade de repetir o sacrifício, já que agora ocorre o perfeito e completo sacrifício. Meus irmãos, para nós isso tem uma grande aplicação e infelizmente muitos crentes, não é? Por não compreender esse princípio, eles sofrem nas suas vidas, em suas vidas, buscando alguma coisa terrena para remover culpa, para apaziguar corações, para dar-lhes segurança de perdão, porque eles leem o Antigo Testamento e acham que devem sacrificar para tal tipo de pecado uma oferta. Eles leem o Antigo Testamento, não é? E creem que é necessário alguma coisa física externa para remover culpa, apaziguar uma mente atribulada e assim por diante. Então eles não compreendem que tudo aquilo que foi determinado no Antigo Testamento, ele tinha um fim. O fim seria quando o Cordeiro viesse e então com o seu próprio corpo e sua própria vida oferecesse o melhor e o mais perfeito sacrifício oferecido ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos, eu vou fazer a leitura de Hebreus 10. Hebreus vai falar sobre o sacrifício de Cristo e como esse sacrifício pôs fim a todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E depois eu vou fazer duas aplicações para as nossas vidas. Hebreus 10 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, a própria lei, e aqui ele se refere a todo o Pentateuco, a todo o rito dos sacrifícios, do culto cerimonial do Antigo Testamento. Então, o autor está dizendo que tudo aquilo era uma sombra que apontava para Cristo. Mas tudo aquilo era uma sombra que não transmitia a real imagem do Cristo que haveria de vir e dar a sua vida na cruz. Então, era uma sombra que as pessoas podiam ver alguma coisa, mas aquilo que viam não era de fato com toda a clareza necessária, porque esta clareza só seria dada quando o Messias encarnasse.
O autor também diz que a lei não podia aperfeiçoar ninguém, por isso a necessidade, a obrigatoriedade de sacrifícios constantes, porque aqueles sacrifícios eram imperfeitos, incapacitados de promover verdadeira transformação, justificação, salvação. O texto prossegue e diz: "Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam necessidade de pecados." Então, no verso 2 ele diz: se fosse contrário ao que eu estou dizendo, a pessoa só ofereceria um único sacrifício e estaria completamente livre do seu mal. Mas porque os sacrifícios são imperfeitos, não cessavam de serem realizados. Entretanto, a partir do verso 3, entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Então, a cada sacrifício, o Senhor lembrava aos homens: há algo que nos impede de ter comunhão. O que é esse algo? O pecado. E quando os homens eram lembrados de seus pecados, então era-lhes lembrado também a necessidade do Salvador, do Messias. Então eles continuamente eram lembrados dos seus pecados, ano após ano. Porque é impossível, verso 4, que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ele vai citar o Salmo 40, falando de Cristo: por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então Cristo acrescentou, Salmo 40, eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Falando das alianças, do modo de administrar a aliança, remove a primeira forma para estabelecer a segunda forma. É aquilo que é chamado de testamento. Por que é Novo Testamento? Porque removeu o modo de se relacionar do antigo, no que diz respeito aos ritos. Continuando, verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos comprou pelo seu véu, isto é, pela sua carne,
E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando deu do seu cálice aos seus discípulos e disse: "Este é o meu sangue derramado por vós", ele estava comunicando o fim, a interrupção definitiva de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E estava ensinando que agora ele, que é o Cordeiro perfeito, ele haveria de derramar o preciosíssimo e perfeito sangue. E aí sim, o sangue deste Cordeiro tem poder para remover pecados, para renovar corações, para salvar pecadores. O sangue da nova aliança, então, é agora anunciado no cálice que é tomado. E isso nos ensina que agora, nesse novo modo de se relacionar com Deus, pela pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, agora todas as bênçãos, todas as graças, agora as promessas que haviam sido feitas no Antigo Testamento encontram o seu cumprimento na pessoa de Cristo para os que creem. Então, coisas como paz, perdão de pecados, justificação, vida eterna, salvação, são realidades na vida dos que creem, são realidades na vida de todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O texto vai nos ensinar, em Hebreus 10, ele disse que o próprio Espírito dá testemunho, não é? Ele está citando Jeremias 31, os versos 31 a 34. Quando o Senhor, pronunciando por boca do seu servo Jeremias a restauração de Israel, o Senhor foi categórico e disse: a restauração não será física no sentido de restabelecer o Estado, a monarquia e os limites territoriais, mas a restauração será na alma, no coração. Vocês agora, o Jeremias falando a Israel, vocês agora estão caminhando para o exílio por causa daquilo que os separa de Deus, que é a idolatria. Quando nós seremos restaurados? Quando essa idolatria for removida. E quando agora a lei habitar no coração dos homens, e quando agora esta lei habitando neles, for de fato o seu guia, o seu diretor, aquele que dá as coordenadas. Malaquias, capítulo de número 7, os versos 18 e 19. Malaquias já Miqueias, capítulo 7, os versos 18 a 19. É um profeta pós-exílio, falando àqueles que estavam voltando do exílio, mas que continuavam nas mesmas práticas. Então ele diz: a verdadeira restauração, ela é marcada pelo esquecimento dos nossos pecados no sangue do Cordeiro. E então há uma promessa divina no verso 19, quando o Senhor diz que dos nossos pecados não se lembraria, pois os lançaria nas profundezas do mar, aonde não mais podem ser removidos, mexidos, trazidos à superfície, lançados de novo diante dos olhos do próprio Senhor e também dos homens. Cristo operou o verdadeiro sacrifício, o único sacrifício, o que de fato tem poder para transformar, para regenerar, para lavar, para justificar, perdoar homens e mulheres, para salvar todo aquele que nele crê. Eu quero fazer duas aplicações para nós acerca desta verdade do cálice e da singularidade do sacrifício do Senhor. A primeira é a seguinte: se nós fomos salvos, significa dizer que nós um dia estivemos perdidos ou em cativeiro.
Não pode haver um salvo que não esteve preso antes. É impossível. Então, se nós somos salvos em Cristo Jesus, é possível que algumas marcas do nosso cativeiro do passado nos incomodem em nossos dias. É possível que algumas marcas do nosso cativeiro do passado nos traga sofrimento, mesmo estando em fé hoje. E talvez haja entre nós algum irmão ou alguma irmã que sofre com os abusos, e não me refiro apenas à questão sexual, que é muito falado, mas vários abusos são cometidos antes do nosso encontro com o Senhor, ou são sofridos antes do nosso encontro com o Senhor. Então, se você sofre com lembranças que são marcas do cativeiro, não é? Sejam abusos físicos, sexuais, emocionais, qualquer coisa do tipo. Se você sofre com estes abusos no sentido de lembrar daquilo que sofreu, ou se você sofre, não é, com estas lembranças desses abusos, mas no sentido de que você fez estas coisas, só existe um antídoto, só existe um remédio para este tipo de sofrimento. Este remédio se encontra na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E o antídoto de Cristo não é amnésia. O antídoto provido por Cristo é exatamente remoção de pecado. No sangue do Cordeiro, nós encontramos a paz e o perdão, seja para aqueles que praticaram os abusos, e também encontramos a paz e o perdão para perdoar quem nos abusou na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro é o único que promove paz nas duas direções, no que sofre e no que faz. O sangue do Cordeiro é o único remédio capaz de trazer perdão ao que praticou o pecado, e então ele goza agora de liberdade, porque o seu mal não apenas é perdoado, mas a sua culpa é removida, como ao mesmo tempo daquele que sofreu tal coisa. Daquele que sofreu tal coisa. A dor, a vergonha, tudo isso é removido no sangue do Cordeiro. Por isso o Senhor disse: este é o meu sangue, é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue, é o remidor, é o sangue que lava, é o sangue que transforma. Este é o meu sangue. A conclusão do texto que eu li de Hebreus 10 se encontra no verso 19, quando diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tanto os que sofrem agora podem entrar no Santo dos Santos, tanto os que praticaram, os abusos, os pecados, na época do seu cativeiro, no pecado e no domínio de Satanás, como os que sofreram, agora eles podem entrar livremente no Santo dos Santos, diante do trono do Senhor, para adorá-lo de forma perfeita na pessoa de Cristo. Porque agora o pecado é removido, a dor é apaziguada, a culpa é arrancada, e agora o sacrifício bendito é anunciado, é proclamado, é feito presente no coração daquele que crê. Então, se você passa por essas lutas, se você sofre com problemas do passado, sejam no sentido das lembranças acusarem do que você fez, ou seja, das lembranças que te envergonham por aquilo que você sofreu, a você eu digo, o remédio é o sangue do Cordeiro, que perdoa e anula as acusações para aquele que praticou, e o sangue do Cordeiro, que capacita a perdoar aquele que sofreu.
este é capacitado a perdoar o seu ofensor na pessoa bendita de Cristo. Esse é o único caminho para quem sofre destas coisas. É o cálice da nova aliança, ministrado a nós no aspecto da remoção do pecado, da culpa, da dor e da vergonha, seja no sentido de quem fez ou no sentido de quem recebeu. Em segundo lugar, o Senhor Jesus disse que este cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos. E que desta forma, ele está se referindo ao seu sangue derramado na cruz, que substitui, então, o sangue do cordeiro, ou dos cordeiros que eram derramados nos mais variados sacrifícios e que foram estabelecidos desde o começo, lá em Gênesis 3, quando o Senhor sacrificou um animal para vestir Adão e Eva com peles. Então, desde ali, os cordeiros eram sacrificados, sangue derramado. Agora, então, o Senhor diz que não mais é necessário estas coisas, porque o seu sangue é vertido uma única vez para remissão, salvação, perdão de pecados. Quando o Senhor, então, disse, este é o meu cálice, ele está fazendo referência a uma coisa que antes era vivida, mas não de forma completa, mas que agora é dado livremente e de forma completa ao seu povo. No Antigo Testamento, os crentes tinham comunhão com Deus, mas havia então alguns elementos que tornavam essa comunhão não completa, e um desses era a vinda do Messias. Agora, quando Cristo diz que o seu sangue é derramado, o Senhor está de fato ensinando-nos que temos completa comunhão, foi restaurada a comunhão com o Senhor e que nós temos livre acesso ao Senhor definitivamente em sua pessoa, ainda que neste mundo não consigamos viver a fé ao seu máximo e de forma perfeita, mas nós temos comunhão completa com o Senhor na pessoa de Cristo. Quando Cristo disse isso, ensinando-nos que a comunhão foi restaurada de forma completa e que nós temos agora um caminho perfeito, pavimentado por Ele mesmo, o que o Senhor está nos ensinando é que agora eu e você estamos completamente limpos, não é? Santificados e purificados, e, portanto, nós temos livre acesso ao trono de Deus, para entrar na casa do Senhor, para cultuar o Senhor. Muitos crentes não conseguem ter uma comunhão real com o Senhor, porque eles estão presos a uma ideia de que eles precisam fazer alguma coisa para ter comunhão com o Senhor. Veja, a fé cristã, a religião cristã, é a única religião no mundo que ensina que você recebe e não faz para ter comunhão com o seu Deus. Porque tudo que é feito só podia ser feito por uma pessoa, o próprio Cristo. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, como orar, ler a Escritura, estar no culto, tomar os sacramentos, nos desviar do mal, buscar crescer espiritualmente em sabedoria, isso é o exercício da fé. Mas nós não estamos construindo uma comunhão com Deus, porque a comunhão já foi feita na pessoa de Cristo. O que eu estou fazendo ao realizar todas estas coisas é experimentar comunhão com Deus, é viver com Deus, é ter a vida de Deus em mim. Muitos crentes enfrentam dificuldade na sua vida cristã porque eles ainda não compreenderam que eles são falhos, fracos, e, portanto, eles não podem chegar diante do trono despidos das vestes do Cordeiro.
E então a vida cristã torna-se um peso para estas pessoas, porque ao invés de viver na casa do Pai, eles estão tentando construir uma casa para o Pai, sendo que a casa já foi feita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A nossa comunhão com o Senhor, ela é vivenciada, ela é experimentada em oração, em leitura, nos cultos, nos estudos, nos sacramentos quando participamos, no nosso trabalho, nas conversas, no supermercado quando nós entendemos que não podemos gastar a provisão de Deus naquilo que não é pão, coisas fúteis, e assim por diante. O que Jesus estava nos ensinando quando Ele mostrou o cálice, disse esse é o cálice da nova aliança, Ele está nos ensinando que agora, verdadeiramente, nós vivemos na presença de Deus e nós vivemos com o Senhor. Não há um momento em que eu vivo com Deus e outro que eu vivo fora dEle ou longe dEle, mas todo momento nós vivemos com o Senhor. E ter esse entendimento impacta a nossa vida. Nós saberemos discernir o mal lá fora da igreja, no dia a dia, quando nós entendermos que estamos diante do Senhor e que temos comunhão com o Senhor. Então, não queira construir a sua comunhão com Deus, apenas viva a comunhão que o Senhor já estabeleceu para nós, Cristo Jesus. Esse é o mandamento que nós encontramos em Hebreus 10, 19. Agora com intrepidez entra no trono, adentra ao trono, entra na sala do Santo dos Santos, porque agora nós temos um vivo caminho na pessoa de Cristo. Então lembre-se dessa verdade e certamente assim você gozará muito mais, não é? Dessa comunhão gloriosa, quando você passar a entender por completo que tudo é feito e que tudo depende de Cristo. Continuando então, o Senhor tomou o cálice e deu aos seus discípulos para que bebessem, não é? Como eu já disse, esse cálice é o cálice da nova aliança, o sangue derramado em favor de muitos. Só que aqui nós temos um problema. Cristo deu o cálice e disse, esse cálice é o meu sangue, mas a Bíblia proíbe o consumo de sangue. Gênesis, por exemplo, no capítulo 9, no verso 4, o Senhor disse a Noé, não consuma o sangue, porque a vida está no sangue. Levíticos 17, os versos de 10 a 14, e também encontramos uma proibição e uma razão. O sangue não pode ser consumido. Porque a vida está no sangue, e o sangue era oferecido, referindo-se ao sangue dos animais, o sangue era oferecido, não é, ao Senhor, como oferta expiatória. Ou seja, uma vida substituía outra vida. E neste caso dos sacrifícios, a vida era simbolizada no sangue vertido. Então, aquele que morria, ele substituía o pecador que era perdoado e permanecia vivo. Mas como fica então quando Cristo disse, este é o meu cálice, né? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança? O que Cristo está querendo nos ensinar é exatamente que o único que consome, entre aspas, no sentido aqui de receber sangue, é o Senhor. É o Senhor. E Ele recebe exatamente para prover o perdão dos pecados. Ele recebe exatamente para executar a substituição do inocente pelo culpado, do que deveria morrer por aquele que deveria viver. Então, essa substituição, os reformadores chamaram de doce troca. Essa doce troca, ela é feita pelo Senhor, quando este, então, recebe o sangue, ou consome, né, nesse sentido de receber o sangue do sangue da remissão.
Então, o Senhor está ensinando que o perdão só pode ser alcançado mediante a morte de alguém. E agora os irmãos vão entender, eu vou tratar desse texto depois, quando Pedro, que não entendeu essa verdade, sacou da espada para defender Cristo. E então Jesus disse a ele: por que você faz isso? Você acha que se eu precisasse de defesa, eu não pediria ao meu Pai e Ele me mandaria centenas de anjos? Então Cristo estava ensinando que Ele não precisava de defesa, porque para aquele momento é que Ele havia vindo, para derramar, oferecer o seu sangue, o sangue remidor. E então, por meio deste sangue derramado, sangue perfeito, do Cordeiro perfeito, nós pudéssemos encontrar perdão, salvação. Infelizmente, esta verdade, que ela é tão bela aos ouvidos, parece não ser tão bela à vida prática diária, não é? Não parece ser bela à vida prática diária. Muitas pessoas, muitos crentes ainda querem, de algum modo, não é, substituir o sangue de Cristo por alguma obra que Ele fez para encontrar perdão para o seu pecado. Isso é um comportamento completamente antibíblico. Antibíblico. Nos nossos relacionamentos, uma das coisas que mais nos impede de gozar de comunhão é a ausência do perdão. Ainda que haja confissão e o que foi ofendido diga: eu te perdoo. Porque para o ofendido, ele estabelece uma meta, qual ele precisa fazer algo para que eu veja que de fato ele se arrependeu. Não consegue entender que Deus não pediu nada de nenhum de nós para que fosse feito, para nos perdoar. Mas o Senhor estabeleceu que o seu Filho nos substituísse naquela cruz. É verdade que o arrependimento envolve mudanças, mas a mudança do arrependimento não é para ser dada à pessoa que foi ofendida. As mudanças necessárias no arrependimento, elas são feitas como oferta ao Deus que já me perdoou e que dia após dia prometeu-me transformar-me à semelhança de seu Filho. É diferente, não é? Eu tenho que mudar para poder convencer o outro que eu estou arrependido, ou eu tenho que mudar para de fato oferecer uma vida de santidade ao meu Salvador, ao meu Deus. Não é diferente? Estão percebendo por que muitos dos nossos relacionamentos não prosperam? Porque nós estamos jogando fora o sangue de Cristo e estamos dizendo à pessoa: você tem que fazer algo para que eu te perdoe. Quando a ordem bíblica não é esta. O sangue vertido, somente por meio dele há perdão de pecados. E quando esta verdade se tornar mais real e prática na nossa vida, nós experimentaremos relacionamentos preciosíssimos nessa terra, ainda que continuemos falhos, fracos e pecadores, porque nossa perfeição só virá quando morrermos. Mas por quê? Porque nós estaremos a todo momento recorrendo ao sangue vertido na cruz. Já foi pago. Já foi pago. Dirigindo-se então para o final, o Senhor então deu o cálice, não é? Disse: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E ele escolheu então
quando ele diz no verso 25, do fruto da videira, não é? Referindo-se ao vinho, não tornarei a beber até aquele dia. O Senhor escolheu o vinho não aleatoriamente, tá? O vinho foi escolhido como o segundo elemento para o sacramento da comunhão, e o vinho tem um propósito, ele cumpre o aspecto, não é? Aliás, ele cumpre o papel de representar bem o sangue vertido na cruz. Para se fazer vinho, as uvas precisam ser arrancadas da videira, e ela de todas as frutas que eu conheço, ela é a única fruta que não pode dar o seu fruto se não for esmagada. A uva precisa ser esmagada. As demais frutas a gente corta, a gente tritura, mas a uva é a única que, para dar o seu fruto, que é o vinho, precisa ser esmagada, pisada, moída, triturada, nesse sentido. Gênesis 49:11 vai nos falar, e há uma promessa que Jacó fez a Judá e disse que quando o cordeiro viesse, que é o cordeiro descende de Judá, ele lavaria a sua capa no sangue das uvas, referindo-se ao vinho. Então o Senhor tomou o vinho como sendo o elemento que representaria o fato dele ser arrancado de entre os homens e ser esmagado pelo seu Pai, para que o preciosíssimo fruto de todo esse sacrifício viesse à tona, o seu sangue, vertido na cruz, para a nossa remissão, para a nossa salvação. Portanto, então, essa é a razão porque o Senhor usa o vinho, não é? O vinho como o elemento representativo do seu sangue, no sacramento da comunhão. Beber do cálice. O Senhor deu um cálice único para cada um deles, não é? Tomou um cálice e deu a todos eles. Ao tomar esse único cálice e dar aos seus discípulos, o Senhor estava ensinando algo que nós conhecemos muito, chamado identificação. Apontou, então, para uma comunhão tão íntima entre eles, uma identificação tão íntima entre Cristo e os seus discípulos, que o destino de um também tem que ser o destino do outro, só que com propósitos diferentes. O destino de Cristo era morrer na cruz para a nossa salvação, não é? O destino dos crentes não é morrer na cruz para a sua salvação, mas o destino dos crentes é carregar a cruz em sinal de que são salvos. Ou seja, eles também passarão por sofrimentos, por conta de sua ligação com o Cordeiro, por conta de sua união com o Cordeiro. E da mesma maneira que Cristo sofreu por nós, porque estava ligado a nós, assim também os crentes sofrem neste mundo porque estão ligados a Cristo. O Senhor mesmo disse, ora, se perseguiram o Mestre, não perseguirão seus discípulos? Certamente que sim. Certamente que sim. Então, o Senhor está ensinando agora por meio do cálice, não é? Está mostrando agora essa identificação, essa comunhão real que há entre nós e Ele, de tal sorte que o nosso destino também será o mesmo dele. E aí aqui eu preciso dizer também algo interessante para nós. O nosso destino será o mesmo do Senhor. Assim como Ele sofreu, nós também sofreremos. Mas assim como Ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6, quando Paulo vai falar, por exemplo, dessa ligação que há entre nós e Cristo, essa comunhão, essa identificação entre nós. Então o apóstolo Paulo disse assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, também andemos em novidade de vida. Ou seja, andemos na esperança da nossa glorificação. Verso 5, ele continua e diz, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que coisa gloriosa, não é? O mesmo destino que nosso Salvador teve é o que nós também teremos. Glória, ressurreição. Viveremos com Ele pelos séculos dos séculos, sem fim. E isso é maravilhoso. Notem que no verso 25 de Marcos 14, o Senhor conclui a ceia dizendo algo muito importante que às vezes é esquecido por nós na celebração. Ele disse assim: eu não vou beber mais do cálice, né? Mostrando que era imediata a sua morte, o seu sacrifício. Eu não vou beber mais desse cálice, mas haverá um dia em que eu irei beber de novo. Haverá um dia em que eu irei beber de novo no reino de meu Pai. Sabe, Apocalipse 19, os versos de 17 e 18, quando o capítulo 19 descreve a vitória dos crentes, a vitória de Cristo sobre o maligno, e estabelece então o dia da ressurreição. Olhe o que é dito acerca de Cristo e de cada um de nós. Como celebraremos essa vitória? Apocalipse 19, 17 e 18 diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol e clamando com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, carnes de carneiros, carnes... Estou no 19? Estou. É isso mesmo. É isso mesmo. Vinde para a grande ceia. E então ele descreve carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E aí o texto prossegue. A ideia da ceia, quando ele convoca os animais para ceiar, é a ideia da vitória, é a ideia da celebração. Ele convocou os animais para se fartarem dos corpos dos mortos, que morreriam com a vitória do Cordeiro sobre aqueles que eram os seus inimigos. Então, quando Cristo disse, eu vou comer de novo, eu vou beber de novo no reino, Ele está ensinando-nos e profetizando o modo como nós celebraremos a sua vitória. Até mesmo as aves também ceiarão naquele dia, em celebração da vitória final do Cordeiro sobre o mal. O Senhor, então, despede-se daquele momento com os seus discípulos, cantando um hino, ensinando-nos o modo como temos também que encerrar a ceia e o modo como temos que nos preparar para essa boda perfeita do Cordeiro. Ele então ensina-nos que devemos celebrar, cantar ao Senhor continuamente, até aquele glorioso dia em que cantaremos de forma perfeita e completa, pelos séculos sem fim. Que Deus seja conosco e nos ajude a aplicar a sua palavra ao nosso coração, experimentando as bênçãos da redenção e as bênçãos poderosas comunicadas a nós pelo sacrifício do Cordeiro.